sobre esse jogo que teve aí no final, até um resultado melhor do que parecia em determinado momento da partida. O Santos começou competindo no início, assim, de uma forma que parecia até ter a possibilidade de talvez especular a vitória, não que estivesse amassando o Corinthians, não isso, mas em um determinado momento o Corinthians tomou as rédeas, fez a vantagem, primeiro com um gol já anulado, depois na sequência o gol que acabou sendo confirmado, e o Santos parecia em dificuldades. No segundo tempo não foi diferente, e de repente o que já parecia que estava indo pro brejo, a vaca indo pro brejo, a vaca atolando, aí ele, mais uma vez ele, Speed Mendonça pra mim tem sido o destaque desse time, depois do Lucas Lima com as duas boas atuações nos outros jogos. O Mendonça é o cara desse time aí, não é no talento, mas na vontade tá dando certo. É isso, Vorney. Grande abraço para você, grande abraço, Rafa, você de casa que nos assiste. Mendonça é o melhor jogador do Santos no Campeonato Paulista. Quem diria? Speed Mendonça. E eu falei que era boa a contratação, hein? Minha defesa, hein? Eu falei, é uma boa. Cara que faz 20 gols pra um time que nem o Santos tem que trazer. É o melhor jogador do Santos do campeonato. Acho que isso daí não restam dúvidas. Gols importantes, jogadas importantes que ele fez. Como foi no caso de hoje, né? Caiu do céu esse resultado para o Santos, mas a gente tem que analisar como foi o desenrolar da partida. Não podemos apenas analisar o resultado, né? O torcedor, obviamente, é passional, a gente entende o torcedor não tem o interesse em raciocinar muito, né? Vai olhar apenas o resultado, o técnico não presta, o time é horroroso e vamos que vamos, né? A gente aqui vai se aprofundar mais no porquê que aconteceu esse 2-2, né? Por que hoje existe uma disparidade técnica tão elevada do Santos para o Corinthians, por que o encaixe defensivo do Corinthians foi melhor do que o encaixe defensivo do Santos, por que o Santos é tão falho na bola aérea, por que o Corinthians tem muito mais banco de reservas do que o Santos. Depois a gente vai mostrar aqui para quem está nos assistindo quem entrou no Corinthians e quem entrou do lado santista, né? Isso daí é para ficar explícito a todos a diferença técnica brutal que existe, a diferença brutal que existe hoje entre Corinthians e Santos. Primeiro, assim, eu acho que eu estou ouvindo o Haller falar e eu não acompanhei rede social, não sei o que o torcedor está pensando, mas eu vi um primeiro tempo do Santos competindo bastante, né? Um primeiro tempo interessante do Santos, uma escalação hoje boa, com o Fernandes e o Dodi como volantes, com o Lucas Barbosa ali pela direita, fechando um pouco mais, como disse o Haller Rodrigues, fazendo trocas com o Marcos Leonardo, que tem aparecido, isso já faz algum tempo, né? O Marcos Leonardo tem saído bem da grande área para ajudar a receber a bola fora, para fazer um pivô, para cavar uma falta. Isso também é trabalho do treinador, né? Mas eu acho que a gente tem que imaginar que antes do jogo, né, todo mundo previa uma derrota do Santos, porque o time do Corinthians é melhor que o do Santos, né? A gente não pode esquecer isso quando acaba o jogo, né? Senão a gente não consegue contar a história de maneira correta. Então, por mais que tenha empatado na Vila, eu estou vendo um Santos mais forte emocionalmente, né? Um time que conseguiu buscar um resultado no final do jogo, um time que conseguiu competir durante um bom tempo no primeiro tempo. Alguma mensagem aí que o Volney leu, eu concordo, achei o Santos cansando no segundo tempo, perdendo muitos duelos, na questão física também. O Haller está falando da questão de alteração e está coberto de razão, né? Porque é difícil técnico do Santos fazer alterações, cara. Ele não tem material humano, né? Ele não tem material humano. E a partida, digamos que mais não tão boa do Lucas Lima hoje, tem a ver com o aumento de qualidade do adversário, né? Quando você tem um adversário que trabalha melhor a parte tática, que consegue ser mais compacto, que consegue tirar o espaço do Lucas Lima, ele vai ter dificuldade. E aí o Santos está atrás também do Corinthians e das outras equipes no campeonato, ainda não é só na questão técnica, né? Na questão de quantidade de jogadores do elenco, na questão física, como a gente observou hoje, até porque o Santos também foi jogar um jogo em Brasília, a gente não pode esquecer. Tem viagem, tem dificuldades da classificação, de um campo pesado, alto. E, por último, né,
tem a questão da parte tática, que o Corinthians realmente está na frente do Santos. O Santos ainda está trabalhando, está engatinhando. Tudo isso colocado, acho que o resultado está dentro do que se esperava, e é um resultado que, para mim, é bom para o Santos, né? Porque o Santos vem de 2 vitórias consecutivas, agora um empate no Clássico, onde ele não foi humilhado, não foi... a gente viu uma diferença boa de equipe, mas nem se compara o que aconteceu no Clássico contra o São Paulo e no que aconteceu no Clássico contra o Palmeiras, principalmente, que aí, tudo bem, é a melhor equipe do estado mesmo, né? Mas a gente percebe que o Santos conseguiu competir contra o Corinthians, que conseguiu competir lá contra o Palmeiras, né? Então, eu acho que o Santos está começando a andar e tem que ter um pouco de paciência, porque o Odair recebeu os reforços agora, né? Não faz pouco tempo, o Lucas Lima, o Joaquim, eles melhoraram a equipe. Hoje, infelizmente, perdeu o Felipe Jonathan, a gente sabe a diferença que faz, né? Aquele gol anulado no começo do Yuri Alberto, sai nas costas de novo do lateral e do ponta, que não sobe para marcar o jogador do Corinthians lá na ponta direita. E a gente pode falar mais sobre o jogo, né? Questão técnica, principalmente, acho que atrapalha muito o Santos. O Santos conseguiu finalizar bastante hoje, mas você pega os números aqui de finalização no alvo, são os 2 gols só. Impressionante, né? Como finaliza mal a equipe do Santos.